estamos mais uma vez reunidos para falar sobre o amor que tudo transforma. E conforme nós vamos fazer essa exposição, hoje nós vamos falar especificamente sobre o amor que liberta. Tá? O texto que nós vamos estudar, que nós vamos meditar nessa noite, é um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido e ele é muito usado em casamento, né? Ele é muito usado em poesia, poemas que as pessoas querem fazer. Vamos ler juntos? Ou vamos ouvir a leitura de 1 Coríntios 13, tá? De 1 a 7, vai ser a nossa exposição dessa noite. Vamos juntos? Ainda que eu fale as línguas dos homens, vamos juntos, vamos começar de novo, vamos juntos? Está na revista atualizada, tá bom? Juntos? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Esse fundo branco está atrapalhando vocês de lerem aí? Não? Tá difícil não? Tá bom? Vamos na próxima então? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verso de número 7, começa com tudo. Vamos ler mais uma vez bem forte. Eu queria que você saísse daqui hoje à noite, pelo menos com esses quatro substantivos na sua cabeça, tá bom? Que a gente transformaria o sofre aí, que é um verbo, né, em sofrimento, né? Os outros são, e o crê também, o espera, aliás, o suporta, são todos verbos em vez de substantivos. Vamos lá? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem. Amor que liberta. A primeira coisa que eu queria te falar é sobre um questionamento que a gente tem sobre a extensão ou a profundidade do amor. Como é que a gente pode analisar isso? E eu queria te explicar uma coisa sobre dois fatos que aconteciam na antiguidade e que foram usados por Paulo metaforicamente para explicar sobre as opções do amor. Ele usa o bronze, que soa, e o símbolo que ecoa, tá? Eu queria que vocês vissem um pouquinho desse instrumento funcionando, para ficar um pouquinho mais claro para vocês do que ele quer dizer. Esses instrumentos eram usados de forma cerimonial também. Quero que você escute isso só para você ter uma ideia de alguns exemplos. Vocês já viram o anúncio de um culto no Oriente com espécies de símbolos muito redondos, tocados de forma aguda de cima de uma montanha. Na antiguidade, o saltério era um instrumento
mas também o símbolo era um instrumento que fazia um ruído muito grande para dizer que o culto começou. Na idade moderna, pré-moderna, o que aconteceu? Os sinos entraram nas igrejas para dizer, vai ter culto. Então essa ideia dos símbolos vem acompanhando, que é uma ideia de fazer barulho, né? Hoje nós estamos vivendo dias em que a gente tem dúvidas sobre fazer ou ser. As pessoas que são, elas estão fazendo. É isso que a gente tem essa ideia. Quem está fazendo muita coisa, está mostrando tudo isso na internet, provavelmente. Ou em outro lugar. Se você tiver que perguntar, hoje em dia, se uma pessoa deve meditar ou agir, ela já tem a resposta. Agir. Mesmo sem meditar, o negócio é agir. O movimento religioso, se tiver que escolher entre agir ou pensar o que seja o amor, agir. A igreja está vivendo, os movimentos religiosos estão vivendo um frenético fazer. Eles estão fazendo. E eu queria te dizer uma coisa antes, para que a gente não tenha dúvida. Eu não critico o fazer. Eu não critico a ausência, eu não, de fato, endosso a indolência, a mordidão, e não endosso também a dormência, que você fique dormindo, não haja. Não. Mas, para ser religioso, parece que a pessoa tem que estar atuando de alguma forma. Tá? E é interessante que o texto diz que o amor começa no coração e não nos braços. Se eu não tiver amor, não são os braços, não é o barulho, não é o fazer interminável, não é, por exemplo, nós viemos de uma origem católica, não é o seu fervor demonstrado nas suas penitências. Se você não tiver amor, nada vai acontecer. Então eu leio esse texto e eu fico chocado. Porque o que Deus está dizendo? Você quer reter a membresia da igreja? Você tem que fazer eventos, você tem que movimentar, você tem que agir, você tem que fazer pedágio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Você tem que fazer um monte de coisas que os fiéis querem, eles estão interessados nisso. E muitas vezes nós estamos interessados também nisso. E a gente tem até um desejo de fazer um barulho como um símbolo para que a igreja fique famosa. Sua igreja seja a igreja do momento. E muita gente buscando que isso aconteça. Como? Elegendo uma bancada. 2020 está prometendo, então os fiéis de determinada religião vão eleger alguém que vai representar a igreja em todas as instâncias. Hoje já existe, no Senado e assim por diante. Então vai representar a igreja, fazer barulho. Como? Vão conseguir concessões de TV e de rádio que vão trazer mais fiéis. E assim a igreja vai ser uma igreja que faz muito barulho. E será que a gente tem que pensar se essa igreja ela é relevante? Não, porque o importante é fazer. E as perguntas são: como tornar o meu grupo pequeno um grande grupo? Como ter novos seguidores? Como eu posso ser ouvido? A resposta é aumentar o som. É assim que funciona com o símbolo. Toca mais alto. E quanto mais alto você tocar, mais longe você vai ser alcançado. Isso é a mensagem dos nossos dias. Mas o que o texto está dizendo é que existe um som que alcança os céus. E esse é o som do seu coração. Você já parou para pensar nisso? É tão louco isso que eu estou dizendo que, meu irmão, eu vou ser sincero, a gente já pode ir embora. Sabe por quê? Porque é o seguinte: tudo que você fizer, se não tiver respaldo no seu coração, não adianta. Deus não se agrada. Deus não está feliz. E o texto vai continuar aprofundando isso. Não, eu vou fazer barulho, eu vou fazer barulho. Pode fazer. Faz para quem você quiser. Vai ecoar nas montanhas. Vai trazer muita gente. Mas eu quero o seu amor. Eu não estou interessado em nenhum tipo de escravidão que você impuser sobre você para me agradar. O som mais poderoso sobre toda a face da terra é o som do amor. É isso que a Bíblia diz.
E eu queria te dizer que ainda que esse amor não tenha valor nos nossos dias, as pessoas bem-sucedidas tiveram pais e mães, a maioria deles, que mudaram a vida deles. Uma frase, uma expressão, uma mãe que orava. Agostinho se lembra nas suas palavras sobre a mãe dele que orava por ele. Tanta. Só vai existir uma extensão grande se houver profundidade. Se não houver profundidade, não há extensão para Deus. Quem está dizendo? O texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que nós vimos que retine. O que toca a nossa alma se eterniza. O que toca nossos braços é passageiro. Mas o que toca a nossa alma se eterniza. Um ruído, um barulho, mesmo que seja de uma pessoa famosa, não vai durar. Alguns movimentos ruidosos não vão durar, não duraram. Forçar que o externo se torne interno nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Ninguém pode alcançar seu coração através dos seus braços. Essa mentalidade era de uma antiga religiosidade chamada ascetismo. Você faz, você se policia e você alcança a divindade. Essa não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que precisa ser necessariamente vertical. Necessariamente vertical o amor, para que então ele seja horizontal. Não há como, se não houver um relacionamento com Deus, a verticalidade desse amor não existe. Então, um amor que liberta, ele nos liberta de uma ideia de que fazer é mais importante do que ser. E ele nos leva a uma compreensão que só existe extensão nesse grande amor, se houver profundidade. Mas se houver só extensão e não houver amor, não houver coração, não existe para Deus uma resposta. Ainda que eu tenha, segundo aspecto, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, tá? A palavra conheça aqui, queria só, o verso 2, ele diz o seguinte: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, mas uma possibilidade que é a minha preferida é o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e eu tenha todos os mistérios, ou eu tenha acesso a todos os mistérios e eu tenha todo o conhecimento, diz o texto, a toda a ciência, literalmente que eu tenha todo o conhecimento, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Queria só fazer uma pausa. Nos primeiros séculos, os pais da igreja fizeram isso, entregaram o corpo deles para ser queimado. Isso às vezes é assustador, como eles estavam dispostos a não ficar escondidos. Todo mundo dizia: se esconde, porque se aparecer você vai morrer. Ele disse: mas eu não estou com medo de morrer, eu vou lá. Então chega a nos impressionar um pouco a disposição e que eles tinham de dar a vida. Então, quando Paulo escreve isso aqui, meus irmãos, isso é uma realidade para a igreja assustadora, né? Segunda coisa que eu quero te falar nessa noite sobre esse amor que liberta é que amor é espiritualidade sublime, é a espiritualidade mais sublime. Porque quando a gente ouve essas expressões do texto de entregar meu corpo para ser queimado, puxa, como ser mais espiritual do que dar tudo? Quando eu começo a falar sobre uma pessoa que é capaz de ter fé para transportar montes, meu irmão, essa igreja vai ficar lotada. Vai ser a igreja da terraplenagem, né? Ô, pastor, ora por mim que eu estou querendo fazer aqui nesse lugar, aqui nessa montanha, manda a montanha para outro lugar. Então, como assim? São mostras de grande espiritualidade. Se não tiver amor, nada vai me aproveitar. O que isso quer dizer?
Paulo está citando literalmente as palavras de Jesus. Se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai ordenar um monte para que ele se lance no mar, e assim vai ser com ele. O que Jesus queria dizer? E ele usou essa expressão, inclusive, quando ele ordenou para uma figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E no dia seguinte ela estava seca. E ele então dá essa resposta, dizendo: se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai mandar esse monte, que ele se lance no mar, e ele vai se retirar. O problema dessa ilustração de Jesus é que Jerusalém não está tão perto do mar assim para a pessoa orar e o monte pular na água, no mar. Mas Jesus afirmou isso. O que isso significa? Significa literalmente que a fé nos desafia em Jesus, a transportar montanhas ou seguir por caminhos que são impossíveis para nós. Andar com Deus é impossível. Ou seja, viver uma vida com Deus é impossível aos nossos olhos, carnais e naturais. Mas pela graça de Deus, nós transportamos montanhas. Nós já vencemos muitas batalhas, meus irmãos. E nós estamos juntos aqui pela graça de Deus. E nós vamos vencer mais batalhas. E o Senhor fará coisas que nós não podemos. Por quê? Porque a vida com Deus não é humanismo, não é o homem no centro, é Deus. O humanismo diz que você pode, você consegue, mas a fé em Jesus diz que é somente pela graça de Deus. Sem Cristo, nós não podemos, nós não vamos ter vitória, não há como vencer. O que esse amor, que é sublime espiritualidade, tem a nos dizer diante da fé que transporta montanhas? O que esse texto de Jesus quer dizer? É que dentro do propósito de Deus, se houver um obstáculo muito impossível, você disser: não, isso é muito impossível, isso é uma montanha, nunca vai se transportar. Então, se é do propósito de Deus, vai acontecer. Por quê? Porque assim funciona. Só que existe uma coisa mais importante. É preciso que a pessoa que ora creia. E muitas vezes o que acontece é que tem uma montanha para ser ultrapassada e quem ora não crê. Eu queria fazer a vocês um testemunho. Muitas vezes eu orei na minha vida e eu não cria. E às vezes o obstáculo para as suas orações é você mesmo. Você já ora dizendo: isso aí não vai dar certo mesmo. Mas Senhor, aí você faz aquela... Não sei o que dá espiritualidade na sua oração. Você falar mais alto, você chorar, você pôr o joelho no chão, você pôr o rosto no chão. E você diz: mas Deus olha e fala: você acredita mesmo? Não. Tudo é possível que crê. Mas ainda que tenha uma pessoa desse tipo que ora e a montanha transporta, se ela não tiver amor, não vai ser nada. E aí eu queria te perguntar: isso pode acontecer? Pode ter uma pessoa que tem fé desse tipo, mas que não tem amor? Jesus escreve à igreja de Éfeso e diz o seguinte, uma carta à igreja de Éfeso: eu sei que você suportou afrontas por causa do meu nome e você não me negou, mas eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e vou mover a igreja do seu lugar, vou tirar vocês daí. Você, igreja, a igreja não é um local, porque naquele tempo não tinha local, mas são as pessoas. Eu vou tirar vocês do lugar. Então é possível ser uma igreja relevante, perseverante, mas sem amor. Se existe uma espiritualidade, a mais alta que você puder imaginar, ela vem de Deus. Eu não penso que você pode ser muito espiritual, ter uma fé. Olha como eu sou fezudo, fezento. Olha como eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Se você fez algo, vem de Deus, não veio de você. E se isso não tiver amor, nada vai aproveitar você. Então, o amor é a expressão mais sublime para Deus de espiritualidade. E quando a gente olha para isso, a gente fica assustado, dizendo: não, mas amar é tão fácil. É? Vamos seguir, pensando o que é que esse texto diz. Porque esse texto vai nos levar a considerações que a gente são tão aparentemente sublimes que a gente as abandona, dizendo: não, isso é impossível. Como que isso funciona?
E de verdade, gente, eu vou ser bem honesto para vocês. Apesar de eu estar fazendo uma exposição hoje à noite, podia ser do ano inteiro. Porque é uma carga abençoada, essa que nós vamos receber nessa noite. Ainda que eu tenha, né? Ainda que eu conheça, que eu tenho o dom de profetizar. Profecia. Primeira coisa que eu quero te dizer é que eu creio em profecia, tá? Eu creio em profecia e não creio em profetada, tá? Profecia na Bíblia, diz o profeta Jeremias, significa guerra, morte e peste. E que qualquer profeta que profetizar outro tipo de coisa, que não for esse tipo de coisa, só é profeta se isso se cumprir. Hoje em dia nós temos o profeta de plantão que quer dizer exatamente o que você quer ouvir. Tá? E existe também os gurus, eles sabem tudo. Eles sabem tanto que você nem precisa de Deus, você precisa procurar o irmão e a irmã fulana de tal. Porque ela é uma pessoa santa de oração, e isso vai lá que ela vai te dar. Não vai ler a mão, irmão. Se ler a mão é outra igreja. Tá? É outro tipo de igreja. Mas ela vai orar com você e Deus vai revelar, Deus vai falar e tal. Queria te dizer uma coisa muito clara. Ninguém sabe tudo. Uma pessoa que sabe sempre, Deus parou de falar com você, você vai procurar alguém para falar com você. Foi isso que Saul fez, procurou uma médium, mas acabou mal. A história dele acabou mal. Ninguém é maior que Deus, tá? E quando você procura um profeta para dizer exatamente o que você quer ouvir, é melhor você ouvir você mesmo. E nem procurar um profeta. Porque você já ouviu o que você queria ouvir, que é a sua própria voz. Tá? Deus pode revelar as pessoas, sim. E Ele pode fazer isso, Ele pode usar pessoas para orar por você e trazer uma palavra. Às vezes você vem a um culto, o cara está pregando, você fala, nossa, é para mim. É a palavra da profecia, que acima de todas as profecias é a Escritura. E contra a qual nenhum profeta pode ir e ser contra. Algumas pessoas acreditam que esse dom está extinto, e eu não acredito em nada extinto na Bíblia. Eu só creio que uns têm e outros não têm. Tá? É simples desse jeito. E quem não tem que falar o tempo todo, como um passarinho que não para de cantar. Você já viu um passarinho que não para de cantar? É um profeta desse tipo. Deus está em silêncio, mas eles nunca estão. Isso é um perigo. E principalmente quando Ele diz para você o que você tem que fazer, e uma das coisas que Ele diz é que você não precisa mais buscar a Deus, basta buscar Ele. De tal maneira que você não precisa se relacionar com Deus. Esse tipo de profecia, ainda que você tenha o dom de profecia, e que você então seja uma pessoa porque uma igreja que tem um guru é uma igreja que tem sempre gente para que seja lida a sua mão, ou que sejam sabidas coisas. Queria te explicar que os dons eles têm que ser usados com muita sabedoria. É que nem tudo que a gente vê, a gente fala. A maturidade nos ensina isso. Tá? Nem tudo que você vê, você fala, a sua meia está rasgada. Não. Isso é a infância que faz. Quando você está mais maduro, nem tudo que você vê, você fala. Você fala menos e fala de forma apropriada. E guarde-se, diz o texto de Mateus capítulo 6, versículo 1, de exercer a justiça de vocês na frente dos homens, com o fim de serem vistos por Ele. Porque se vocês fizerem dessa maneira, vocês não receberão galardão da parte do nosso Pai que está nos céus. Por quê? Vocês vão ficar famosos, vão receber tudo da parte dos homens. Então, ser um profeta sem amor, só um mero guru, não vai fazer com que a sua espiritualidade agrade a Deus. Porque se existe um profeta, diz a Bíblia, eu, o Senhor, é que falo com ele. Então, a maior espiritualidade que uma mulher pode atingir diante de Deus é o seu amor por Deus. Sabe por que Deus resolveu se revelar e pedir a Salomão, o que você quer que eu te dê? Porque a Bíblia diz que amava Salomão o Senhor. É assim que começa a história. Amava Salomão o Senhor.
E Deus então resolveu abençoá-lo grandemente. E por falar em Salomão, ainda que eu tenha todo conhecimento, e eu queria falar então para vocês sobre uma outra corrente religiosa da qual eu venho, a corrente das igrejas históricas, em que as pessoas estão acreditando que se elas tiverem conhecimento, e eu não sei se você que está me ouvindo hoje está seguindo essa linha, eu vou saber tudo, eu sei, logo eu sou, né? Penso, logo existo, né? Conheço, logo sou. E hoje em dia é muito interessante, você pode entrar na internet e tem um líder que responde tudo o que você quiser saber, até o que a Bíblia não diz, ele sabe. Por quê? Porque ele, quando a Bíblia não fala nada, ele resolve intuir. E a intuição é uma coisa que pode ser boa, ou pode não ser, mas ela é só pessoal. Quando é uma exposição das Escrituras do que elas não dizem, não presta para nada. Tem pessoas que não aceitam o silêncio das Escrituras sobre diversos temas. Isso não é suportável para elas, então elas têm que responder tudo. E elas pensam que saber é poder. Eu não sei se você acha isso também. E eu queria te dizer que quando Pedro começou a carreira dele, ele tinha todas as respostas. Não, ainda que todo mundo te abandone, eu não te deixarei. Isso é mesmo. Você vai me negar, isso foi a mensagem do domingo passado. Você vai me negar 3 vezes hoje ainda. Você sabe muito, Pedro? Eu sei mais. Eu sei que você vai me negar 3 vezes hoje. Que você me conhece. Imagina, Senhor, né? Então, jamais isso vai acontecer. E quando Jesus volta 3 dias depois, a palavra de Pedro é: Senhor, tu sabes. Eu não sei não, mas tu sabes. Tu sabes. Há muita gente que pensa que é crente, e isso vai ser sua perdição, porque conhece a mensagem da cruz, conhece linhas teológicas, bíblicas, passou sua vida na igreja, e está convencido sobre a fé cristã, mas não é convertido, porque suas obras não mudam, possuem todo o conhecimento, mas não tem amor, não se condói, o seu coração não sente nada. E é interessante que tinha uma igreja, para quem Jesus escreveu uma carta, a igreja de Laodiceia. Diz: olha, vocês de Laodiceia é uma cidade muito rica, houve um terremoto, sabe? 1 século depois de Jesus, e a cidade se reconstruiu toda por conta própria, porque ela tinha uma indústria têxtil famosa, e ela tinha uma indústria, e ela tinha uma região, uns colírios também vendidos ali, que eram famosos. E Laodiceia sentiu uma igreja que não precisa de coisa nenhuma. E Jesus disse para eles: olha, eu recomendo a vocês que não comprem as roupas de Laodiceia, mas que vocês vejam que vocês estão pelados, vocês são cegos e que vocês são miseráveis. Eu recomendo que vocês comprem roupas de mim, que é uma maneira nova de se vestir, de agir e ser, e que vocês tenham os olhos abertos por mim, e que vocês se enriqueçam com outra coisa que essas que vocês não têm, porque eu não estou satisfeito com o que vocês estão fazendo. Vocês são mornos, vocês não têm gosto nenhum na minha boca, vocês não fazem nada, Laodiceia. Tome cuidado, porque eu estou batendo a porta, vai passar a hora do banquete. Cuidado, Laodiceia, vocês sabem muito, vocês têm muito, e é por isso que vocês estão perdidos. Então, alguns adotaram a igreja da profecia, os outros resolveram ir para a igreja do conhecimento. Mas se não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. E aí nós vamos para a igreja do sacrifício. Queria falar sobre um grande homem de Deus do 2º século, discípulo de João, Inácio de Antioquia. João, segundo os historiadores cristãos, morreu perto do ano 90 depois de Cristo. Morreu muito velho. Apesar de ter sofrido grandes, terríveis coisas, João viveu muito. E um seguidor de João foi Inácio de Antioquia. Esses homens que andavam, discípulos de homens como João, eram muito respeitados. E ocorreu na região da Ásia Menor, Antioquia é grega, uma perseguição
começaram a alertar que iam pegar os líderes, e Inácio era um dos homens que estavam à procura. E Inácio disse: eu sou trigo, e os leões vão moer a minha carne, então eu vou ser pão de Deus. Por que vocês temem por mim? Isso assustava as pessoas, porque como é que alguém pode se sacrificar por causa de Jesus a esse ponto? Altruísmo é uma coisa linda, é uma das coisas mais lindas que a gente pode ver. Mas o problema do altruísmo é a gente se sentir melhor do que os outros. É muito bonito andar com pessoas que têm um perfil heróico. Sabe qual é o perfil heróico? É aquele cara que não desiste, sorri, sai para a próxima batalha, é um batalhador, e tem valores muito sublimes, tem uma coisa incrível. Muito legal isso. Mas o perigo de ser altruísta é o perigo de achar que você é melhor que as outras pessoas e confiar muito em você. Isso é um grande perigo. E hoje a gente está vendo um perigo dessa ideia aparente de uma religião bonita que todo mundo quer seguir, é da fé cristã se transformar numa espécie de partido político. Isso é um perigo. Quando a fé fica engajada, e aí ela vira um partido, uma parceria entre Deus e o homem, né? E isso está sendo muito falado sobre o altruísmo. Olha, você entrega e Deus vai devolver, tá? Vai dar tudo de volta para você, 10 vezes, 100 vezes. É aquela história maravilhosa de venda, né? Dê e Deus te dará. Nós temos esse senso já inato em nós. Quando dizem pra gente que a gente é a família de Deus, é verdade, mas a gente já quer tirar proveito disso. Se eu sou da família, eu tenho uma herança aí, alguma coisa tem que sair para mim, né? Então, eu preciso receber algo, isso é diferente. O sacrifício ele é muito perigoso, mas ele é uma coisa maravilhosa. Hoje, algumas das pessoas mais destacadas do mundo estão doando fortunas para mudar o mundo, para dar água para gente que não tem água corrente, água potável, aliás, corrente não potável. Tem gente investindo em educação, no terceiro mundo, nos lugares mais miseráveis. Tem gente que agora já tem uma outra proposta, que é que esse mundo aqui está beleza, vamos para outro. Então, investindo dinheiro nisso. O altruísmo é maravilhoso, mas ele não compra Deus. Deus não está à venda. Você pode tentar ser o cara para todo mundo. Deus quer o seu amor. Ele não quer que você rasteje um som para mostrar para Ele o quanto você é bom e dê a sua vida para morrer e torre todo o seu dinheiro e diga: olha Deus, tudo é teu e eu agora estou vivendo na miséria, mas cadê o Senhor? Eu odeio o Senhor porque eu fiz tudo isso. Não, Deus não quer isso. Ele quer sondar um lugar secreto onde o seu coração e a sua alma está e ver se lá você o ama. Esse amor é muito diferente de tudo que a gente ouviu dessas correntes religiosas. Ele é um amor que liberta. Por quê? Porque ele é a forma mais sublime de uma manifestação do que seja espiritualidade. Espiritualidade para Deus é amor. Não há outro caminho, não há outra verdade que possa ser dita e ser vista por nós. Eu escolhi para compartilhar isso com vocês, que às vezes o que a gente está querendo é fazer algo para que nós sejamos especiais para Deus e para o mundo, para aparecer. E Deus está preocupado com uma coisa só. Vejam o que eu separei para a gente pensar sobre uma coisa muito presente no mundo das artes. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? I may not win, but I can't be thrown out here.
eu vou ser famoso, eu vou fazer com que o meu nome dure para sempre. Esse é o nosso desejo. E Deus já colocou a eternidade em você, dentro da sua alma. Ele está à procura de uma conexão com essa eternidade que Ele pôs dentro de você. Terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite é sobre dois substantivos que eu chamei de amor e escravidão. Tá? Então, já que a gente ouviu que amor é a expressão mais sublime de espiritualidade, esse texto expressa o que é amor e escravidão. Como assim? Então, o que a gente sabe produzir como seres humanos é um tipo de amor chamado amor e escravidão. Tá? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não fica cheio de orgulho, não fica cheio de soberba, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não fica desesperado, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amor e escravidão é um amor que arde em ciúmes. O que é ciúme? Né? Homens e mulheres ciumentos aqui. Ciúme é um desejo de posse da pessoa alvo deste amor. Eu poria entre aspas a palavra amor, tá bom? Porque eu poria entre aspas por causa do texto bíblico que define o que é amor. Tá? O ciúme pode levar uma pessoa a arder. A pessoa queima por dentro, por fora, e é uma loucura. O desejo pode ser tão intenso que a pessoa quer viver a vida do outro. Não tem ciúme simplesmente do que o outro está fazendo. Quer viver a vida do outro. E quando o outro permite isso, custa tudo. Está tudo perdido. Por quê? Porque é um amor simbiótico que vai destruir a ambos. Essa unidade vai destruir a ambos. Não existe paz, não existe harmonia, não existe só uma incerteza e uma desconfiança permanente que não é amor. Desamor. É amor somente na frente dos meus olhos. O que pode gerar algo tão destrutivo? Por que uma pessoa pode arder em ciúmes dessa maneira? Porque ela deseja ser completada. Eu não sou, mas nós somos. Eu usando essa expressão agora que eu estou falando com vocês, eu lembrei de um herói em quadrinhos, né? E um outro, né? Um anti-herói, né? Que é o Venom. Então, quando aquele ser de outro planeta, criado pela Marvel, quer encontrar um outro ser que tenha cheio, coberto de ódio, para ele dizer, nós somos. Isso é um tipo de simbiose. Eu não posso, mas nós podemos. Já pensou? Esse negócio do plural majestático na igreja, porque nós, igreja, eu tenho um pavor a isso. Esse nós parece não ter origem, né? É muito louco. Ela me completa, porque sem ela eu não sou. Parece tão romântico isso, não é? Mas textualmente pode ser, se o outro vive, eu vivo. Se ele não vive, eu não vivo. Também parece romântico. Mas essa simbiose é perigosíssima. Por quê? Porque ela mostra um amor, o quê? Escravidão. Destruição. Orgulho exagerado. O que é orgulho exagerado? É o que a gente chama de ufanismo. E eu queria explicar para você que todo patriotismo é uma forma de domínio sobre outra nação. Mas como assim? Amigo, toda vez que um povo resolve se saudar, vai dar errado. Os romanos com a espada, pá, bate lá né? Vai dar errado. Vai querer dominar o mundo. Foi assim com os franceses, com os alemães, com os italianos, com os ingleses, com os espanhóis. E vai ser com qualquer nação que exacerbar aquilo que ela chama de patriotismo. Perigosíssimo. Agora está sendo com os americanos e vão ser com outros.
é a queda. Então o orgulho exagerado, ele é perigosíssimo. Sabe aquela família perfeita que vai na frente da igreja cantar, porque ninguém tem problema, vai dar errado. Vai dar errado. Por quê? Porque esse não é o padrão que Deus quer de amor. Não. Deus quer algo que seja mais do que aparência. Relacionamentos, muitas vezes, eles são aparentes. Como eles são aparentes, os relacionamentos? Quando alguém se orgulha, está cheio de vaidade, ele precisa andar com uma pessoa linda do lado dele, ou alguém que vai produzir algo para ele também poder se orgulhar. E esse tipo de relacionamento que tem que aparecer no YouTube, que tem que aparecer no Instagram, que tem que produzir o que? Mais notoriedade, ele gira em torno de mim mesmo, que quero me orgulhar e quero me ensoberbecer. E uma das coisas que destrói qualquer relacionamento é o orgulho. Tá? O orgulho destrói qualquer relacionamento. Porque quando eu sou orgulhoso, eu não posso dizer eu errei, me perdoe, as palavras que eu falei estão erradas, as minhas atitudes estão erradas. E quando eu não consigo mais pedir perdão, porque eu sou orgulhoso demais, ou porque o meu relacionamento está em torno de um orgulho, eu não vou suportar quebrar ou falir. Mas eu quero dizer para você que nenhum ser humano é inerrante, todos erram. Em nenhum relacionamento subsiste a vaidade, principalmente a nossa relação com Deus. Então, ter ciúme por coisas nas quais você quer se tornar e ser uma pessoa exacerbadamente cheia de si, vão levar você à próxima característica, que é se exaspera. Não se exaspera, que é desespero. Uma coisa desesperadora são relacionamentos interesseiros. E eu queria te perguntar, como é que anda a sua agenda? A sua agenda só tem gente que você liga porque tem algum interesse? Olha, eu liguei para você porque eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Nós precisamos fazer negócios. Quero brincar com você que um almoço de negócios é uma coisa corriqueira. Sempre você vai comer algum negócio, né? Cheio de negócios ali no seu prato. Quando a gente começa a ter relacionamentos interesseiros, a gente contraiu o amor. Quer se preocupar com pessoas. Eu não sei se você acredita nisso ainda, mas um dos problemas é que o amor, como nós já temos visto nos últimos dias, ele é o quê? Transitivo, tem que ser de uma pessoa para outra. Então não adianta só você ser procurado pelo amor de Deus, você precisa procurar o amor de Deus, sabe? E relacionamentos de interesse, eles não têm esperança. E um dos perigos do desespero de relacionamentos que só sigam o meu interesse é que o meu interesse tem uma única visão. E quando a minha única visão é a visão divina da vida, quem andar comigo vai contra mim. E aí eu vou agindo inconvenientemente com as pessoas que são contrárias ao que eu penso e ao que eu sou. E eu tento obter dos outros o que me falta para eu chegar onde eu quero chegar. Quarto aspecto que eu quero salientar sobre o amor e escravidão é o ressentimento. Não se ressente. Tem gente que está ressentida. E eu queria falar uma coisa para você. Você está ressentido? Tô. Faz quantos anos você está ressentido? Desde que você nasceu. Como assim? Você está ressentido. Você traiu, foi traída, aliás, traída ou traído pelo seu pai, pela sua mãe, por alguma coisa como essa, e você não quer mais amar ninguém porque você está ressentido e você acha que as outras pessoas vão fazer a mesma coisa com você. E eu queria dizer uma coisa para quem aqui se considera do Redenção e que antes eram sem igreja. Eu queria te fazer uma pergunta muito explícita. Você está ressentido de onde você saiu? Eu estou muito ressentido. A pergunta que eu faço é o seguinte: você é a mesma pessoa? Você é um infiltrado na redenção? Ou você é um cara que veio para ser o amor de Deus no nosso meio? Ou você ainda está reagindo ressentido ainda? Precisa acabar isso. Pela graça de Deus, eu não estou ressentido com ninguém, viu, meus irmãos?
Posso dizer isso livremente para vocês. Não tem ressentimento nenhum. Passou. Ah, mas chutaram, bateu, dói, mas passa. Porque a graça de Deus faz isso. Então você é um infiltrado ou você é uma pessoa nova? Porque é o seguinte, quem não ama continua produzindo uma história ruim. E você talvez que está solteira aí, solteiro, está esperando a pessoa ideal, mas a pessoa ideal, na hora que ela chegar, vai dar certo para você? Ou você está ressentido ainda com a história do passado e vai deixar o presente embora? Última coisa que esse texto fala, que amor e escravidão é mentira. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor verdadeiro, ele não pode criar um mundo ilusório para si. Sabe aquele relacionamento que não tem ar, só cabe dois? Na verdade, nem cabe dois, né? Porque ele não tem ar, porque ele não lida com a essência, ele lida com um mundo que não existe. A igreja, inclusive, pode ser um tipo de lugar assim, onde as pessoas fingem ser algo, e é interessante que na igreja todo mundo é bem sucedido. Isso é de igreja. Veja bem, os informativos, públicos, eles vão sair, divorciaram-se os irmãos fulano de tal e tal, não, vai ser casaram-se fulano de tal. Formaram-se esse ano, fulano, beltrano, ciclano. Reprovaram-se esse ano, não, isso não vai sair. Não vai sair. Nosso discurso humano é sempre positivista. Nós não aceitamos falar de assuntos trágicos. Por isso, a gente às vezes não cria um ambiente de verdade e transformação. Quarta e última coisa que eu quero descrever sobre esse amor que liberta, é que ele é uma construção eterna. Ok? Por que ele é uma construção eterna? Lembra que a gente, se sair com os 4 verbos, a gente já ganhou o domingo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A minha leitura para esse texto é de uma casa, tá? O que tudo suporta? Quando você pensa em tudo suporta, você pensa no telhado, burrice. O que suporta não é o telhado. O que suporta é o alicerce, tá? É a fundação. Tudo suporta. O suporte é o alicerce. Pode passar, tá? Tem uma diferença entre amor e paixão, tá? Eu já ouvi tantas definições, já li livros sobre isso, e eu quero te dizer que o amor realmente é algo que a gente tem que aprender com Deus e que é indefinível. Os livros poéticos vão seguir, porque o romantismo é o único movimento literário que não passou, está presente ainda e vai continuar, tá? É impressionante isso sobre o romantismo. Então, amor e paixão são as mesmas coisas? Não, paixão é uma coisa que vem e passa rápido. Se é isso que você acredita, eu lamento por você. Amor é paixão, mas nem sempre paixão é amor. Ok? Se você não concordar comigo, fique tranquilo. Vai ler mais algumas dezenas de livros, tá? Mas amor é paixão, mas paixão nem sempre é amor. Você se apaixona por algo, aquilo dura um tempo e depois some. Mas o amor, ele está sempre entre nós. O verdadeiro amor, ele não nos larga. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo. A Marta sempre dizia, olha, o dia que você perdeu um dos seus pais vai ser muito duro. Quantas vezes eu lembro da minha mãe? Todo dia. Eu não acredito em mediunidade não, mas às vezes minha mãezinha está falando comigo. Eu escuto. Quase todo dia. Não conto para ninguém, estou contando para vocês logo em público hoje. O amor vai estar para sempre conosco. Nunca vai nos deixar. É uma coisa impressionante. E se você experimentar um grande amor, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque você não vê mais o mundo de forma singular. Você não vai querer mais a solidão. E eu estou me referindo a Deus. Sabe? O amor é o suporte da vida. Onde existe amor, nunca vai faltar lealdade. Nunca vai faltar a bondade. Lembra que o amor é bondoso? Às vezes tem dia que você não quer acordar, mas se você tem um grande amor acorda você. Um grande amor não é um alarme, né? Vai te acordar para a reunião de oração. Não. Um grande amor é a bondade, que a Bíblia diz que penetra até os ossos e que faz bem.
E Deus é esse Deus bondoso que ama você, diante do qual secam as feridas, cura a nossa alma, sabe? E Ele nos dá força para a gente batalhar quando a gente já tinha desistido. Ele é esse Deus, tá? Então o amor tudo suporta, o suporte é o alicerce. Então você tá avacalhado, você perdeu tudo, seus amigos cuspiram, chutaram você pelas costas, o cachorro já não lembra de você, mas você tem um amor, sabe? O cachorro parou de balançar o rabo, parece que não funciona nem o rabo do cachorro mais. No caso de Jó, coitado, aconteceu quase tudo isso. Eu não sei a história do cachorro, porque o cachorro na antiguidade não tinha uma imagem tão boa quanto hoje. Era às vezes um ser rapineiro, né? Não era tão doméstico assim. Mas Jó, a mulher dele, diz: olha, amaldiçoa a Deus e aproveita. Aproveita e pula na cova, amigão. Aí é dureza. Amaldiçoa a Deus e morre. É isso que ela diz para ele. Difícil. Mas um grande amor ressuscita os mortos. Foi isso que Jesus fez conosco. Segunda coisa, tudo sofre, tudo crê. Para mim, a fé são as paredes. Se o suporte, a nossa suportabilidade, ou essa base que o amor dá, é a nossa capacidade de resistir através da bondade do amor, a fé são as paredes, sabe? Uma casa é feita de confiança. Eu queria te falar sobre os dependentes químicos. Quando uma pessoa dependente química te procura, dizendo: olha, não tenho mais saída. Quando ele diz isso é porque ele já traiu a confiança da família, vendeu tudo que tinha em casa, já disse para o pai e para a mãe que ia mudar, já prometeu para todo mundo que ele conhecia, já roubou o relógio de todo mundo, já fez toda a atrapalhada do mundo, e aí ele vem procurar você e diz assim: você acredita em mim? Ninguém acredita nele, nem ele acredita nele. E aí, meu irmão, eu vou te falar uma coisa muito positiva sobre os evangélicos. Os evangélicos foram um povo que diz: nós cremos nessas pessoas, nós vamos ajudar. O maior índice de recuperação que existe em casas de recuperação ainda são dos evangélicos. O Leonardo estava conosco aqui hoje à noite, não está mais, mas não tinha toda essa psicologia, não. A psicologia era da enxada, muitas vezes, da leitura da Bíblia só, mas muita gente mudou por uma coisa: confiaram neles, acreditaram neles. O amor é esse tipo de coisa, ele crê. E quando eu queria te dizer uma coisa muito interessante: Deus confia em nós. Você duvida disso? Eu acho assustador isso. Deus confia em você. Nem você confia em você, mas Deus confia em você. Ele falou assim: não, você é o sal da terra. Ele podia ter dito: você é aquela sacolinha de comida que alguém esqueceu lá dentro da mochila, podre, porcaria, não serve para nada. Não, Deus disse: você é o sal da terra. Onde se tiver a bênção vai estar. Você é a luz do mundo. Irmão, tem dia que você não consegue nem ver nada. E Deus diz que você é a luz do mundo. Você quer que Deus crê mais em alguém do que Ele crê em você? Por quê? Porque Ele pôs a graça dEle na minha vida e na sua vida. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama como ninguém vai nos amar. Ele nos ama. Ele crê em você. Você pode estar em depressão, você pode estar no fundo do poço. Ele confia em você. Ele confiou a sua salvação em você. E como é que você tem que responder a essa confiança? Com temor. Você está cheio de medo. Será que vai dar certo? Mas eu respeito o Senhor confia em mim, eu vou fazer. E você vai fazer coisas impossíveis pela graça de Deus. É isso mesmo. É assim que funciona a fé. Bom, já entendemos que a suportabilidade, a perseverança, se a gente fosse usar esse termo, é o alicerce. A fé são as paredes que você poderia colocar também como colunas, se você preferir. Mas a esperança são as janelas e as portas. Tudo espera. Tudo crê, tudo espera. Deus abre portas todos os dias para as pessoas voltarem para Ele. Aleluia. Que amor é esse?
Se Deus fosse como nós, ele essa semana sendo o filho de um pai esquecido, filho de uma mãe louca. Você não deu oi para mim essa semana? Eu vou fechar as portas para você. Vou fechar a janela das minhas bênçãos. Imagina o que ia acontecer com a gente. Mas ele abre as portas para que o amor se renove, abre janelas para que a gente veja os horizontes que ele criou para nós. E ele, quando ele quer nos abençoar, ele tira a gente da nossa vida. Pegou Abraão e disse assim: sai da tua tenda. No Oriente, à noite, irmão, na maioria das vezes, numa região semiárida, o céu fica lindo. Eu vou te abençoar como as estrelas, meu filho. Sai da tenda. Eu vou te abençoar. Às vezes a gente está tão desesperado na nossa rotina, nosso coração está tão fechado para a gente entender que Deus quer nos abençoar. Estamos tão sofridos que a gente não quer se arriscar de novo a amar. Mas Deus continua com as janelas abertas da esperança para amar você e para dizer: eu estou aqui. Em quarto e último aspecto, a cobertura de um grande amor. Eu chamei a paixão. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Pathos, lembra? Significa sacrifício, morte, mas significa também paixão. Eu já ouvi dizer que as pessoas dizem que o amor não vai suportar a paixão, tá? Que a paixão é muito intensa, então o amor vai ter que ficar meio assim, né? Colocar a dentadura dos dois ali, no mesmo copinho, uma coisa calma, né? Que nem um copinho, que coisa horrível. Eu diria que é a intensidade que não suporta o amor. O amor é maior que a intensidade. O amor é algo muito poderoso, porque ele é infinito e eterno, e ele é o próprio Deus. É só isso que o amor é. Um grande amor vai trazer uma realidade nova para nós, sentimentos novos, vida nova. E nós não estamos preparados para esse amor. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com esse outro mundo, com essa nova realidade. E eu queria te dizer que esse amor não é uma opção de amor de final de ano, sabe? Religioso. Vai ter uma festa religiosa de Natal, chame seus parentes e vamos lá, que vai cantar irmão fulano de tal, e vai todo mundo lá na igreja. Não tem nada de errado os pretextos para chamar as pessoas para a igreja. Mas tem de errado o cara que vai na igreja uma vez para poder abranger 2 anos. Chega na passagem de ano para ser benzido. Já diz: Deus quer passar a régua em 2019, já joga uma água sobre mim aqui para 2020. Em 2020, 2021 eu volto de novo. Qual a roupa que o senhor quer que eu vá? Que eu vou. Quer que eu dê um dinheirinho? Eu dou também. Conta comigo. Não. Se seu coração é um barco de velas içadas, longe dos mares, do tempo, das loucas marés, sem nevoeiros, tormentas, sequer um revés. Se seu coração é um barco parado, você precisa pensar numa coisa hoje à noite para sair daqui. O que eu vou fazer por este amor? Se eu experimentei o seu amor, eu vou fazer tudo por esse amor. Porque esse amor vale toda a minha vida. Mas se você não experimentou, você pode ter achado esse culto até poético. O que significa que eu falhei. Mas Deus nunca falha. Ele vai conduzir a sua palavra a você. Eu não posso falar que eu estou muito impactado pela maneira como Deus olha para nós. Espero que você esteja impactado. Porque a gente não consegue entender o que é isso. Que é muito maior que nós.
É amor. É um amor que não vai passar. É um amor que não depende das circunstâncias. É um amor que não depende do tempo. É amor. Ele vai continuar. Quando eu e você nos extinguirmos esse corpo, nós vamos ter que passar pela ressurreição, ou seja, a nossa alma vai se encontrar com Deus, que é a verdadeira ressurreição, para esse amor continuar. Que Deus te abençoe. Faltou tempo, mas eu tinha escolhido uma canção que foi muito famosa, chamada Monte Castelo, que era a Legião Urbana cantando parte do texto que nós lemos. E nossos crentes na época vibraram. Nossa, olha. E eu não estou nem aí, eu não ia passar por causa disso. Eu queria dizer que o que Deus quer é que você cante essa canção, sabe? Com a sua vida, para Ele, com Ele na plateia, só isso. Isso é o que o coração de Deus está à espera, mais do que qualquer coisa. E se isso acontecer, o plano de Deus vai se concluir. Fique de pé. Vocês perdoem, viu, gente? A gente está trabalhando muito, então eu vou pedir que vocês me perdoem pelo que eu vou falar. De segunda a sexta-feira, nós vamos falar todas as crianças e adolescentes da escola do Jardim Ângela. A escola chama Domingos e o sobrenome eu esqueci da escola, tá? Nós vamos falar na escola. Se alguém quiser ir à escola, eu mesmo vou lecionar amanhã, eu vou estar lá. Vai ser geralmente das 9 às 15. Qualquer pessoa queira se voluntariar, que tem um período das 9 ao meio-dia para ir, para ver o trabalho que nós fazemos. O que vai ser na escola? Aula de música? Não. Vai ser um momento que a gente chama de instrução para a vida, que a gente vai conversar com as crianças. Então amanhã vamos para a oração, 6h30, quando for lá umas 8 da manhã, nós estamos saindo para ir, então, atender as crianças. São poucas crianças, são 1.700 crianças e adolescentes, tá? Eu acho que nos dois períodos não chega a 1.700, acho que 1.300, tá? Para as quais nós vamos falar essa semana. Então, eu quero que você ore por esse tempo, que seja produtivo, e que as palavras que a gente trouxer, que nós vamos falar sobre visão de mundo, o que essas crianças pretendem, que é um trabalho, um desfecho de um trabalho de música que a gente vem fazendo, e que é impressionante o que Deus já tem feito, tá bom? Esse é o assunto número 1. Número 2, se o Senhor permitir, no mês de dezembro nós vamos ter um evento com os amigos do Redenção, meus amigos particularmente, os amigos do Projeto Redenção, para levantar fundos, para ajudar essas crianças no ano que vem. Então fique de olho, e o que você pode ajudar? Você já pode ser a nossa equipe, você deve ser a nossa equipe, deve ser numa terça ou quarta-feira, tá? Próximo do dia 15, se tudo der certo com a nossa agenda, porque depois do dia 15, como ajudar o Natal, né? Depois do Natal, né? Não dá. Então, põe isso em oração, esses pedidos. Deus te abençoe, enche seu coração de amor, mude a sua vida, te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, Senhor, diante de tão grande amor, o que nós podemos dizer nessa noite? Senão, nós te amamos. Eis a nossa vida diante do teu altar. No nome de Jesus. Pai, que essa semana o que a gente vai fazer não é nada, Pai, mas é uma expressão do nosso amor para o Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o Pai, e o poder transformador do Espírito Santo produz amor no coração de cada um de vocês, para amar intensamente a Deus com todas as forças, com a alma de vocês, com o conhecimento de vocês. E que assim o nome de Deus seja glorificado de toda a alma de vocês, hoje e para todo sempre.